Hoje vamos conhecer a história de Jeroboão na Bíblia. Mas antes de mergulharmos, precisamos fazer uma pergunta crucial. De qual Jeroboão estamos falando? Na história dos reis de Israel no Antigo Testamento, encontramos 2 reis chamados Jeroboão. Aqui vamos chamá-los como o original e a sequência. Mas infelizmente, nenhum dos 2 seguiu a Deus de todo o coração. Vamos conhecer as vidas desses Jeroboões, sendo que um deles é mais conhecido do que o outro. Mas antes, gostaria de convidá-lo a se inscrever em nosso canal e comentar de onde você está nos ouvindo e como está se sentindo hoje. A história de Jeroboão encontra-se no livro de 1 Reis e se desenrola entre os capítulos 11 e 14. Deus escolheu Jeroboão com um propósito específico: trazer julgamento sobre o rei Salomão. Nesse ponto da vida de Salomão, ele sucumbiu às influências externas de suas muitas esposas estrangeiras das nações vizinhas. Isso o levou a afastar seu coração de Deus. Salomão conduziu o povo na adoração de outros deuses, como Astorete, Quemosh e Moleque, os deuses das nações ao redor. Ele chegou ao ponto de construir lugares altos de adoração para esses deuses. Como resultado desse coração dividido de Salomão, Deus decidiu retirar o reino dele, e Jeroboão seria o beneficiário, por assim dizer, dessa decisão divina. Antes de Jeroboão começar a reinar e receber o reino, ele recebeu uma profecia e uma promessa. A profecia é dada pelo profeta Aías de Silo e acontece de forma dramática. Jeroboão estava deixando Jerusalém quando Aías, o profeta de Silo, o encontrou. Eles estavam sozinhos no campo, e Aías tomou o manto novo que estava vestindo e o rasgou em 12 pedaços. Então, ele disse a Jeroboão: "Pegue 10 pedaços para você, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Veja, vou arrancar o reino das mãos de Salomão e dar a você 10 tribos." Jeroboão, o Jeroboão original, não era o sucessor natural ao trono, o que torna essa profecia ainda mais intrigante. Quando o profeta Aías falou com Jeroboão, Deus estava prevendo a divisão da nação de Israel em 2 reinos: Israel, o reino do norte, e Judá, o reino do sul. Jeroboão se tornaria o primeiro rei dessa nação dividida, governando sobre as 10 tribos em Israel. Deus não apenas lhe deu uma profecia, mas também o dotou de uma promessa incrível. Deus disse a Jeroboão: "No entanto, quanto a você, vou levantar você, e você governará tudo o que seu coração desejar. Você será rei sobre Israel. Se você fizer tudo o que eu ordenar, e andar em obediência a mim, fazendo o que é certo aos meus olhos, obedecendo aos meus decretos e mandamentos, como fez meu servo Davi, estarei com você. Vou construir uma dinastia duradoura para você, assim como fiz para Davi, e darei Israel a você." Deus não apenas prometeu a Jeroboão que ele seria rei sobre Israel, mas também que estabeleceria uma dinastia duradoura, semelhante à promessa feita a Davi. Entender a magnitude dessa promessa requer lembrar o que Deus prometeu a Davi, que seu trono seria estabelecido para sempre. Jeroboão entrou em seu reinado com a confiança de que Deus o colocou lá, e com a promessa de que Deus estabeleceria seu trono. Tudo o que Deus exigia dele era que andasse em obediência aos seus mandamentos e fizesse o que era certo aos olhos de Deus. Uma promessa incrível, não é mesmo? Jeroboão tinha um problema sério. Ele escolheu não andar em obediência aos mandamentos de Deus, apesar da promessa incrível que recebera. Se pudéssemos resumir a vida de Jeroboão, poderíamos dizer que ele fez o oposto de tudo o que Deus lhe ordenara e de tudo o que sabia que era certo. Jeroboão desrespeitou o sacerdócio e criou seus próprios festivais. Ele construiu altares em lugares elevados e nomeou sacerdotes de várias origens, mesmo que não fossem levitas. Instituiu um festival no 15º dia do 8º mês e ofereceu sacrifícios em um altar que ele mesmo havia feito. Isso tudo aconteceu em Betel, onde ele sacrificava bezerros que ele mesmo tinha feito. Jeroboão também estabeleceu sacerdotes nos altos lugares que havia criado. Ele escolheu um mês de sua própria preferência para realizar o festival, oferecendo sacrifícios no altar que construíra em Betel. Essas ações de Jeroboão desrespeitaram as ordens de Deus e afastaram o povo da verdadeira adoração. Jeroboão ignorou a palavra do profeta e persistiu no pecado. Mesmo depois de ser advertido, Jeroboão não mudou seu comportamento perverso. Ele continuou a nomear sacerdotes para os lugares altos, escolhendo pessoas de várias origens. Essa desobediência às leis de Deus trouxe a queda de sua dinastia. Jeroboão acabou perdendo o que Deus lhe havia prometido, porque se recusou a andar em obediência aos comandos de Deus.
Deus havia dado a Jeroboão o reino, mas ele não seguiu os passos do servo de Deus, Davi, que o serviu com um coração sincero e obedeceu aos seus mandamentos. Ao invés disso, Jeroboão cometeu mais pecados do que todos os que viveram antes dele. Ele fez ídolos de metal e adorou outros deuses, provocando a ira de Deus. E assim, Jeroboão viu suas promessas desmoronarem devido à sua desobediência. Após a história do primeiro Jeroboão, encontramos o segundo Jeroboão na Bíblia. Este Jeroboão 2.0, por assim dizer, não foi muito melhor do que o primeiro. Ele perpetuou os mesmos pecados que foram iniciados pelo primeiro Jeroboão, mesmo que tenham se passado mais de 100 anos entre seus reinados. O segundo Jeroboão governou Israel por 41 anos, quase o dobro do reinado do primeiro. Infelizmente, sabemos muito pouco sobre ele, mas uma coisa é certa: seu coração estava longe de Deus. Assim como o primeiro Jeroboão, ele persistiu nos pecados e não se afastou dos caminhos maus que levaram Israel a pecar. Embora tenha obtido sucesso militar durante seu reinado, seu relacionamento com Deus permaneceu prejudicado. E assim, vemos que a história do segundo Jeroboão segue o triste padrão de desobediência e pecado que começou com o primeiro Jeroboão. A principal lição a ser aprendida com a vida do primeiro Jeroboão é que não basta apenas receber promessas, é o que fazemos com elas que importa. Assim como Jeroboão, recebemos promessas incríveis de Deus registradas na Bíblia. Porém, o que fazemos com essas promessas é crucial. Muitas das promessas divinas têm como condição a obediência. Geralmente, Deus requer algo de nós para que a promessa se cumpra. Frequentemente, nossa desobediência anula as promessas de Deus. Portanto, não basta apenas se alegrar com as promessas. É fundamental que caminhemos na obediência para que elas se concretizem. Há uma narrativa falsa em nossa sociedade que diz para vencer a qualquer custo. Isso nos leva a celebrar conquistas, mas deixar de lado a moral e o caráter. Deus não faz isso. Por mais sucesso militar que Jeroboão tenha tido, ele foi definido como alguém que fez o mal aos olhos do Senhor. Não importa o quanto você realize na vida, se isso é o que Deus pensa de você, você falhou. Deixe dito não apenas que você conquistou muito nesta vida, mas que fez o que era certo aos olhos do Senhor. Essa é a verdadeira medida de sucesso. Embora Jeroboão não tenha obtido a aprovação divina como rei, há algumas coisas importantes a considerar. Líderes fracos e inseguros semeiam a divisão. Quando falamos sobre a ascensão de Jeroboão, é impossível não mencionar a imprudência e a tolice de Roboão, o rei do sul. No início de seu reinado, Roboão ouviu conselhos de amigos inexperientes e não reconheceu o sofrimento e a frustração de seu próprio povo. Ele escolheu exercer seu poder político em vez de servir ao povo, o que levou a uma divisão nacional. Jeroboão também contribuiu para essa divisão ao estabelecer locais de adoração em Betel e Dan, segregando a adoração que antes era unificada. Líderes inseguros, focados em seu poder e influência, muitas vezes negligenciam as necessidades das pessoas que deveriam liderar, resultando em mais divisão. O medo de perder o poder leva a excessos. Tanto Roboão quanto Jeroboão demonstraram sinais de insegurança durante seus reinados. No entanto, Jeroboão, temendo perder o poder se as tribos do norte voltassem a Jerusalém para adorar, tomou medidas extremas para assegurar um poder que nunca foi realmente dele. Aqueles que acreditam que a coroa e o poder são deles estão mais propensos a ultrapassar limites para mantê-los. Aqueles que reconhecem que todo poder e autoridade vem de cima tendem a seguir o caminho de Deus, não seus próprios desejos. Líderes estabelecem o exemplo que os outros seguirão. Talvez o maior erro de Jeroboão tenha sido estabelecer locais de adoração em Dan e Betel. A idolatria é um pecado, uma violação dos mandamentos. Outros reis seguiram com práticas ainda piores, mas o precedente já estava estabelecido. Jeroboão não foi o líder espiritual que Israel precisava, e a nação seguiu o exemplo de seus reis. Maus líderes colhem o que plantam. Infelizmente, na narrativa bíblica de tronos e governantes, vemos reis superando uns aos outros na escala da maldade. Aqueles que conquistaram o poder pela espada, muitas vezes encontraram um fim trágico pela espada. Aqueles que usaram violência e traição para alcançar o poder, frequentemente se tornaram vítimas da violência e traição por parte daqueles que também almejavam o poder. Deus é soberano sobre todos os reis e governantes terrenos. Nem todos os reis, líderes ou governantes agem de acordo com a vontade de Deus. Mas Deus é soberano sobre todos eles. Ele move os corações dos reis
e utiliza governantes terrenos para cumprir seus planos e promessas. Às vezes, esses planos envolvem julgamento, outras vezes, bênçãos. Como o apóstolo Paulo disse, não há autoridade senão a que Deus estabeleceu. Assim como Jeroboão, todos os governantes são estabelecidos, usados e removidos por Deus. Apesar de seus esforços, todos os líderes estão sujeitos à autoridade do Rei dos Reis e prestarão contas a ele por sua liderança. Espero que tenha gostado da nossa jornada para conhecer Jeroboão. Mais importante ainda, permita que as lições de suas vidas nos desafiem a andar na obediência ao que Deus nos comanda. Quando o fazemos, veremos todas as promessas de Deus se cumprindo em nossas vidas. E, o mais importante, viveremos uma vida que o agrada. O melhor lugar para conhecer as histórias dos personagens bíblicos é na Bíblia. Então gostaria de convidar a todos vocês a lerem a Bíblia todos os dias. Estou deixando aqui, no primeiro comentário fixado, a sugestão da Bíblia que uso para meus estudos bíblicos e as que minha família tem aqui em casa. Continuem conosco para mais histórias intrigantes dos personagens bíblicos. Deixe sua sugestão. De quem você gostaria de conhecer melhor a história? Não se esqueça de se inscrever, comentar e deixar o like. Até a próxima. Que a presença de Deus seja uma constante em sua vida, trazendo bênçãos, alegria e amor. Deus os abençoe.